Irmão, por gentileza, abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e estavam os filhos de Israel armados. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará, e quando isso acontecer, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Você pode dizer, mesmo estando aí na distância que você está, você pode dizer para quem está do seu lado: Deus tem o melhor para você. Você pode se assentar, dando glórias a Deus. Aleluia. Igreja, preste atenção numa coisa. Você sabe que por muitas vezes principalmente quando alguma coisa dá errada na minha vida, eu procuro me questionar. E eu acredito que você também faça isso. Eu acredito que quando as coisas costumam dar errado, você passa a fazer algum questionamento. E às vezes quando eu faço esse questionamento, eu descubro que deu errado por minha causa. Às vezes eu descubro que deu errado por causa de algum outro motivo. Mas eu descubro que algo não deu certo porque alguma coisa acabou dando errado. E muitas das vezes quando a gente se questiona, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente fala: Senhor, mas por que você não foi por esse caminho? Por que você não fez dessa forma? Por que você não me mostrou isso lá no início? E muitas das vezes, querido, todos nós somos assim. Nós iniciamos um projeto, iniciamos uma caminhada, iniciamos algo novo, muitas das vezes sem saber como é que aquilo vai terminar. Esses dias eu estava conversando com o pastor Osmir aqui, em relação a algo ministerial, algo que eu acreditei muito, algo que eu sonhei muito, e com o passar do tempo eu percebi que aquilo não havia dado certo. E quando aquilo não deu certo aos meus olhos, eu acredito que não deu certo, a gente começa automaticamente a se questionar: Senhor, mas por que as coisas tomaram esse caminho? Eu costumo dizer que ninguém casa para se separar, todo mundo casa para viver a vida toda. Só que muitas das vezes no meio do caminho acontece alguma coisinha, acontece algum problema, e infelizmente a separação acaba acontecendo. Querido, e muitas das vezes eu venho aqui para te dizer que muitos de nós estamos numa caminhada, estamos num caminho, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê Deus nos leva para determinados caminhos. Mas você lembra do que você disse aqui no início? Deus tem o melhor para você. Igreja, entenda uma coisa: o povo de Deus, quando ele chegou no Egito, José foi o primeiro a entrar no Egito, e depois de José a Bíblia diz que eles entraram em 70 almas, 70 homens, e aquelas 70 almas começaram a se multiplicar no Egito, começaram a crescer no Egito,
a ponto de Faraó começar a ficar enciumado. E Faraó, ele fica preocupado, ele diz o seguinte: Faraó, ô Ney, se você puder dar um pouquinho de retorno para mim só, porque eu acho que eu estou falando alto. E Faraó, ele fica preocupado com o crescimento das pessoas lá no Egito, a ponto de achar que se houvesse alguma guerra, o povo de Israel viria contra o próprio povo do Egito, devido ao crescimento deles. E deixa eu te dizer uma coisa nesse início de mensagem, irmão, deixa eu te dizer, o crescimento incomoda. Aprenda uma coisa, irmão, o crescimento incomoda, o crescimento gera inveja, seja em qualquer área da tua vida, e infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Querido, o crescimento incomoda. Você não pode ser o melhor, porque se você for o melhor, irmão, se prepare para as batalhas. Se você começar a crescer em determinada área da tua vida, infelizmente, faraós vão se libertar com o intuito de acharem que você está crescendo demais, que está acontecendo algo muito bom. Vamos começar a podar ele, vamos começar a cortar ele, porque ele está crescendo demais, está começando a ficar melhor do que eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus tem um plano para você, em nome de Jesus, irmão. Meu irmão, Faraó, fique enfurecido ou não, se Deus tem um plano de crescimento para você, você vai crescer em nome de Jesus, seja profissionalmente, seja ministerialmente, seja em qualquer área da tua vida. Deus tem um tempo de crescimento para você, em nome de Jesus. Entenda, irmão, que eles começaram a crescer, e quando eles crescem, Faraó começa a colocar um fardo pesado sobre eles. O que é que Faraó faz? Faraó faz o seguinte: como vocês cresceram demais, eu vou começar a colocar vocês para trabalhar no pesado, começar a construir torre, começar a construir grandes construções, trabalhos braçais. Só que não é um trabalho braçal digno, não, é um trabalho braçal além do que o corpo aguenta. Então eles começaram a escravizar o povo de Israel. E durante essa escravidão, aqui aprenda uma coisa, irmão, o povo de Israel começou a clamar a Deus. Você entende, irmão, porque muita coisa ruim tem que acontecer na nossa vida? Você entende, irmão, porque às vezes a gente tem que ficar desempregado? Você entende, irmão, porque às vezes algum irmão tem que virar a cara pra gente? Você entende, irmão, porque nem tudo acontece do jeito que a gente quer? Sabe por quê? Para que a gente volte a clamar ao nome do Senhor. Irmão, você sabe por que nem tudo é do jeito que a gente quer? Porque é uma forma que Deus usa, é um jeito que Deus trabalha para nos aproximar ainda mais dele, irmão. Eu venho aqui te dizer algo nessa noite, irmão. Não fique enfurecido com o momento de vida que você está vivendo. Não fique triste com o momento de vida que você está vivendo. Ei, isso é apenas uma isca que Deus está usando para te atrair. Isso é apenas uma isca que Deus está te usando para trazer você para perto dele, em nome de Jesus. Deus te quer bem pertinho dele, irmãos. Porque você já percebeu que no momento de dificuldade é o momento que a gente mais ora? Você já percebeu que no momento de dificuldade é o momento que a gente jejua, é o momento que a gente intercede, é o momento que a gente começa a vir na igreja, é o momento que a gente começa a fazer campanha? Porque é no momento de dificuldade que isso acontece. E eu volto a dizer, Deus está usando os meios para fazer com que você se achegue a Ele, em nome de Jesus. E preste atenção, e eles começam a clamar, e aí em Êxodo capítulo 2, versículo 24, se não me engano, Deus diz que Deus se lembrou da promessa que havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas deixa eu te dizer, Deus se esquece de alguma coisa? Deus não se esquece de nada. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, o que o texto estava dizendo é o seguinte: ei, chegou o tempo, aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, Deus estava querendo dizer o seguinte: terminou o tempo da escravidão e chegou o tempo de entrar no propósito de Deus, aleluia. Ei, irmão, você sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda. Glória a Deus.
Você sabe que aqui Deus colocou no meu coração aqui, meu irmão? Deus colocou no meu coração que para muitos que aqui estão, irmão, um novo tempo se inicia na tua vida em nome de Jesus. Deus está tirando vidas da escravidão, está levando para um outro nível de intimidade com Ele. Deus está subindo um nível contigo, meu irmão. Talvez até aqui Deus te usou de um jeito, a partir de hoje Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Se prepare para viver os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Aleluia! Irmãos, chegou um tempo novo de Deus, aleluia! Chegou um tempo novo de Deus para a tua casa, chegou um tempo novo de Deus para a tua família, chegou um tempo de novo nas suas finanças, aleluia! Chegou um tempo novo na sua vida particular, na sua vida financeira, chegou um tempo novo na sua vida profissional, irmão, chegou um tempo novo na sua vida ministerial. Deus vai te guiar para um novo caminho, aleluia! Creia nisso, irmão. E aí Deus diz que Deus ouviu o clamor do povo. Deixa eu te dizer, irmão, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor, irmão. Sabe aquela oração que só você e Deus faz? Ele está ouvindo, aleluia. A Bíblia diz, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, irmão, a Bíblia diz que o rei Uzias, olha que interessante, enquanto o rei Uzias buscava ao Senhor, Deus o fez prosperar. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que a sua busca não tem sido em vão, as suas orações de madrugada não têm sido em vão, as suas orações aqui no culto de oração não têm sido em vão, a sua vinda na igreja não tem sido em vão. Deus está sondando o teu coração, e Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmão, mas quanto tempo o povo precisou clamar? Essa parte chata, hein? Irmão, não desista. Eu estava vindo para cá, e eu estava lembrando de uma pastora, não sei nem se tem liberdade para dizer, mas a pastora Elisa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me lembro dela, eu era menininho, e o marido dela ainda não era convertido, e eu me lembro que ela orava muito pela conversão do marido dela. Final da história, final não, porque ainda ele está vivo, tem muita coisa para acontecer, mas depois de muitos e muitos e muitos anos, ele se converteu, e hoje ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, junto com a sua esposa. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Por que Deus me trouxe isso na memória? Vindo para cá, Deus trouxe isso na minha cabeça. Por quê? Porque você não pode desistir de orar. Você não pode desistir de orar pelos seus filhos. Você não pode desistir de orar por aquilo que você deseja. Você não pode desistir de orar, irmão, por um sonho, por um projeto, por um propósito. Você não pode desistir. Tem um hino que diz assim: desista de desistir. Quantas coisas você já iniciou e não terminou? Quantas coisas você já começou e no meio do caminho parou? Irmão, eu venho te dizer que em nome de Jesus, Deus está te despertando nesse tempo para terminar aquilo que você começou, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus, irmão, que Ele não apenas inicia. Deus não está preocupado com o início das coisas, Deus está preocupado com o fim. O que é que você vai entregar para Ele naquele grande dia? No dia que Ele vier buscar a tua igreja, o que é que você vai entregar para Ele? O que é que você vai apresentar para Ele? Ah, Senhor, mas eu comecei tantos projetos. Começou e parou por quê? Ei, pastor, oh, Deus, eu comecei tantas coisas. Tá, você começou, muito bom, mas parou. Não, irmão, desista de desistir. Se Deus colocou algo no teu coração, se Deus colocou um propósito dentro de você,
é tempo de cumprir isso, é tempo de realizar, é tempo de fazer acontecer em nome de Jesus. Deus está ouvindo a tua oração. E aí Deus levanta um camarada chamado Moisés, com 80 anos de idade. Você lembra que eu preguei domingo passado aqui? Você lembra que eu preguei domingo passado? Que Deus não tem compromisso com idade, Deus tem compromisso com propósitos. Deus tem compromisso, irmão, com propósito. Se Deus tem um propósito e Ele encontra alguém na brecha e fala: rapaz, é você que está na brecha? Ô mulher, é você que está na brecha? É você que eu vou usar. E Deus encontra Moisés com 80 anos de idade. Fala: Moisés, eu tenho um plano, rapaz. E é o seguinte, eu quero tirar o meu povo lá do Egito. Eu quero levar meu povo para a terra que eu prometi. E aí Moisés diz assim: Senhor, mas eu não sei falar direito. E outra: Senhor, o que é que eu vou dizer lá? Quem eu digo que me mandou? O que é que eu vou falar? O que eu faço? Aí Deus diz assim: ei Moisés, diga que o eu sou o enviou. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dando um cheque em branco para Moisés assinado. Falando: Moisés, é só você falar para o meu povo que quem enviou foi o eu sou, que eles vão saber quem é o eu sou. Ah, irmãos, sabe o que eu aprendo? Que quando algo é de Deus, não traz divisão. Quando é Deus que manda algum propósito, mesmo que a princípio, irmão, pareça uma doideira, pareça uma coisa meio estranha, nada vem para dividir o reino de Deus, porque o reino de Deus é um. O reino de Deus é um, independente da placa da igreja, independente dos grupos missionários que existam dentro da igreja. Nós somos, esperava mais de você, irmão. Nós somos um, irmão. E você vai entender quando algo é de Deus e quando algo não é. Ei Moisés, diga que o eu sou o enviou. E Moisés começa a criar desculpas, começa a criar subterfúgios para não fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Será que é só Moisés que faz isso, irmão? Quantas das vezes, irmãos, Deus nos chamou para fazer um monte de coisa e a gente começa a criar desculpa para não fazer? Quantas das vezes, irmão, Deus confiou algo na sua mão e você fala: não vou fazer porque eu estou cansado, não vou fazer porque eu estou de saco cheio, não vou fazer porque eu não quero, não vou, faz biquinho e não faz. Ei, irmão, Deus colocou algo na tua mão, pega isso de volta em nome de Jesus. Ei, vamos terminar aquilo que você começou, amém? Vamos terminar aquilo que você começou, amém? E a tua família não vai ser destruída, irmão, em nome de Jesus. Você vai entrar com a sua família no céu, irmão. Não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar pelos seus filhos. Você vai entrar com eles no céu. Agora preste atenção, irmão, e isso é muito interessante, que Deus, quando tira o povo de Israel, aqui eu vou correr um pouco. Deus manda as 10 pragas, e quando Deus tira o povo de Israel, que foi o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. O que significa filisteu, irmão? Filisteu, Egito. Filisteu foi a raça que mais massacrou o povo de Deus, foram os filisteus. Durante todo o tempo de Juízes ali, você vê que os filisteus estavam em cima do povo de Deus. E Deus diz assim: ó, eu não vou levar vocês pelo caminho dos filisteus, mas eu vou levar vocês por um outro caminho. O que eu aprendo, irmão? Filisteu aponta para mundo, filisteu aponta para iniquidade, filisteu aponta para pecado. Sabe o que Deus está dizendo? Que não é fazendo jeitinhos e manobras que você vai conquistar aquilo que Ele tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, abre sua mão assim, abre sua mão. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Continua com sua mão aberta.
E ela não vai se realizar pelo caminho do filisteu, mas ela vai se realizar pelo caminho do Senhor Jesus. Meu irmão, sabe o que Deus estava dizendo? Ei, eu não vou usar o caminho normal, eu não vou usar o caminho habitual, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo novo. E aqui, irmão, que eu acredito que esteja o grande segredo e a sensibilidade. Moisés poderia muito bem questionar o Senhor. Não, Senhor, Moisés conhecia o deserto, Moisés já havia atravessado um deserto em Êxodo 3. Moisés poderia muito bem dizer: não, Senhor, esse caminho aí não vai dar em nada, vamos para um outro caminho que eu já sei como chegar. Mas Deus diz: não, Moisés, o caminho que eu vou usar é um caminho diferente. Irmão, sabe o que eu aprendi? Que para crente tudo é mais difícil. Como é difícil as coisas para crente, irmão. Eu me lembro quando eu comprei minha casinha lá, irmão, meu apartamentinho. Eu e a Denise, a gente foi lá, assinou. Vamos lá, assinamos aquele papel. Irmão, teve gente que assinou depois da gente, irmão, e já estava dentro do apartamento. Falei: Jesus dos crentes. Eu ligava para uma mulher chamada Simone. Eu ligava para essa mulher todo santo dia. Eu ligava para essa mulher. Irmãos, e sabe o que era engraçado? Eu paguei a entrada à vista, e não era valor pequenininho, não, paguei à vista, e o resto do povo estava tudo parcelado, e estava todo mundo entrando para dentro. Falei: Jesus, que mistério. Aí depois, irmão, conseguimos, 7 meses depois, quase um ano depois, conseguimos. Aí, vai fazer 9 anos que eu estou casado, irmão. A gente começou a olhar demais para a parede. Falei: amor, acho que está na hora de fazer um fio, né? Vamos fazer um fio, amor? Vamos. Denise foi no médico. Ixi, pode fazer. Manda ver, falou para ela. Falei: vamos embora então, amor. E começamos, e nada. E nada, e nada, e nada. Falei: Senhor, o que está acontecendo? Aí um dia eu fui almoçar no Tuvalu. Adoro almoçar no Tuvalu, irmão. Se quiser pagar para mim, pode pagar. Fui lá no Tuvalu. Aí eu vi um papai com uma criança lá comendo um churrasco. Eu falei: um dia eu vou trazer meu filho ou minha filha aqui nesse negócio. Voltei para casa. E vamos tentando, não acontecia nada. Denise voltou no médico outra vez. O médico: não, filha, tá tudo certo. Aí eu voltei depois. Eu voltei com ela. Falei: não é possível, né? Eu quero ouvir da boca desse médico se está tudo certo mesmo, né? Aí chegamos lá no médico. Falei: Senhor, doutor, eu vim acompanhar ela porque a gente está querendo ter filho, né? Aí o médico já deu uma em mim, irmão. Falou: ainda bem, porque o filho não é só dela, é seu também, né? Falei: tá bom. Então eu falei: e aí, doutor, o que tem que fazer, né? Ele: ó, toma essa vitamina, toma isso aqui e faz esse exame. Fui fazer o exame, irmão. Deu 10% de possibilidade. 10%. E 45%, não, talvez eu erre nos números aqui, tá? Mas era mais ou menos assim: 45% já nascia morto, 30% nascia, mas não se movia, não andava, como é? Preguiçoso. E os 10% é o que tinha possibilidade. Só que a quantidade estava muito abaixo do normal. Voltamos no médico. O médico falou: ó, toma essa vitamina que vai melhorar. Aumentou a quantidade, mas a porcentagem continuou a mesma. Só que o médico, irmão, acho que ele é mais crente que eu, o médico. O médico falou assim: rapaz, não se preocupa com milhões não, você precisa de um só. Falei: eita, homem de fé. Falei: tá bom. Aí ele falou: ó, só que é o seguinte, pelo jeito que está aqui, agora é só inseminação, não tem outro jeito. Falei: rapaz, espera mais 2 meses que a gente conversa. Fui para casa, irmão. Fiquei nervoso. Depois de 2 meses, irmão, para honra e glória do nome de Jesus, a Denise ficou grávida da Radassa. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Tem gente, irmão, que é só se abraçar que já fica grávido.
Tem gente que dá um abraço e já engravida, irmão. A gente é crente, tem a nossa casinha, estamos dentro da igreja, fazendo a vontade do Senhor, e as coisas não aconteciam. A gente ficando preocupado, Senhor, o que é que está acontecendo? Será que o problema é a gente? O que é? O que foi? Será que eu estou em pecado? Por que é que não está acontecendo? E a gente começa a questionar Deus por aquilo que está acontecendo, e a gente não entende que tudo isso faz parte do processo, para que Ele nos leve à boa, perfeita e agradável vontade dEle, aleluia! Se isso não tivesse acontecido, eu não poderia estar aqui te contando esse testemunho. Você entendeu? Agora o segundo, que a Denise está grávida, não fiz nem força, irmão. Entendeu? Então, você vê como que é o propósito de Deus? Porque para crente as coisas parecem que é mais difícil, parece que é mais complicada, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não desista, não desista, não desista. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, e no tempo dele as coisas vão acontecer. Você entendeu, irmão? Aí Deus rejeita o caminho dos filisteus. O que isso quer dizer? Que Ele não vai fazer igual o mundo faz. Meu irmão, e eu acredito que aqui está o grande segredo da vida. Se nós fizermos o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, automaticamente, irmão, nós seremos bem-aventurados pela palavra do Senhor. Agora, se você fizer aquilo que o mundo diz que você tem que fazer, quem é que vai responder por isso? O mundo diz, irmão, você sabe, irmão, o mundo diz que você tem que sonegar. O mundo diz que você não pode mais ter só uma mulher ou só um namorado, que hoje a moda é ter mais de um. É que esse povo não sabe quanto custa, né? Um só. Esse povo hoje está na moda certos princípios e certas coisas que estão dizendo por aí que é normal, que aos olhos do mundo é normal, mas não é normal aos olhos de Deus. E a minha pergunta é: qual é o caminho que você quer entrar? É o caminho dos filisteus ou é o caminho do Senhor Jesus? O caminho dos filisteus diz assim, ó, segue por aqui, dá um jeitinho. Você lembra da historinha, irmão? Eu não gosto disso, mas eu vou dizer, eu acho que é válido. A historinha do Chapeuzinho Vermelho, que estava indo na casa da vovó, o lobo mau apareceu e falou, ó, vem por esse caminho que é mais perto. E quando ela vai por esse caminho, alguma coisa ruim acontece. É mais ou menos assim que funciona. A palavra de Deus diz assim, que existem caminhos, que é o caminho do homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. São caminhos que aparentemente está tudo muito bonito. Olha, vamos pela sombra, porque aqui está mais gostoso essa sombra. Mas qual é o final daquele caminho? Qual é o final daquela estrada? Para onde é que você vai chegar, irmão? Você sabe qual é a diferença de andarilho e de peregrino? A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Andarilho não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. O andarilho está andando, irmão. Está andando e vai. E o peregrino que somos nós sabemos que viemos de Deus e sabemos que vamos voltar para Ele. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se você é um peregrino do Senhor nessa terra, você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Você não será confundido. Deus vai te usar em nome de Jesus. Agora presta atenção, Deus escolhe o caminho mais longo, o caminho maior, o caminho mais difícil, é o caminho que Deus escolhe. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, que é melhor estar no deserto com Deus do que no paraíso com o diabo. Preste atenção, irmão. Deus nos leva pelo caminho maior, por quê? Porque tinha coisas que precisavam ser tratadas. Você já percebeu? Eu ainda não fui, eu tenho vontade de ir. Mas quando você começa a ir num psicólogo, você vai por 30 minutos. Se o negócio for muito grave, aumenta para 1 hora.
Dependendo vai aumentando um pouco mais, conforme você vai gostando daquilo. Eu tenho vontade de ir. E quanto mais tempo você passa, mais coisas você vai falando e aprendendo. Em relação a Deus é a mesma coisa. Deus, Ele nos leva para lugares com caminhos maiores, sabe para quê? Porque tem coisas em nós que precisam ser tratadas. Tem coisas em nós que precisam ser corrigidas. Deixa eu dizer uma experiência para vocês. Eu já preguei em muito lugar, irmão, de verdade. Já tive o privilégio de pregar em grandes altares. Para mim é tudo igual, viu, irmão? No fundo do coração, para mim é tudo igual, viu? Igreja pequenininha, igreja grande, para mim é tudo a mesma coisa. Mas quando eu falo de grandes altares, eu falo de pessoas que têm um nome. E eu já recebi diversas promessas do homem. Vários homens disseram para mim: rapaz, vou te levar para lá, vou te fazer isso, vou fazer aquilo. E eu não acho que a pessoa estava mentindo. Eu acho que era o desejo dela mesmo de fazer aquilo. Mas aquilo não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque Deus está me levando pelo caminho maior, porque existem coisas em mim que ainda precisa ser tratada. Por que você está falando isso? Estou falando isso, irmão, porque a impressão que dá quando a gente prega é que é só aí que Deus tem que tratar, né? Tem muita coisa que Deus não fez na minha vida ainda, porque tem coisa que precisa ser tratada aqui. Uma delas é parar de ser enjoado para comer. Minha esposa fala assim: olha, Deus não te levou para um monte de lugar porque você não come pé de galinha. Eu falei: irmã. Então estamos juntos, vamos ficar por aqui. O que eu quero dizer com você, irmão? Que tem muita coisa que ainda não aconteceu na tua vida porque Deus está tratando. Você está entendendo, amém? Está entendendo, irmão, porque Deus ainda não fez determinadas coisas na sua vida? Está entendendo, irmão? Irmão, tem gente, você já viu aquela frase? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dê dinheiro a ela. Irmão, tem gente que infelizmente não tem estrutura emocional para ter dinheiro. É melhor ficar pobre e ir para o céu pobre do que ficar rico e ir para o inferno. Você viu o que Jesus disse, irmão? Jesus disse assim: ó, se o olho te faz pecar, tira ele. Se o braço te faz pecar, tira seu braço. É melhor entrar no céu com olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Infelizmente, irmão, tem muita gente que não sabe lidar com status, não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com um monte de coisa. E aí, acha que é Deus que está fazendo sofrer. Não, irmão, Deus não está te fazendo sofrer. Deus está apenas tentando te levar pelo caminho maior, para você aprender a viver e aprender a lidar com tudo isso, para que quando chegar a tua vez, você não fique narizinho empinado, irmão. Deus, Ele faz coisas nas nossas vidas, me perdoe pelo você, porque eu me incluo. Deus faz coisas nas nossas vidas e nos leva para o caminho maior, porque Ele está tratando, Ele está tirando coisas. Eu estava comentando com a Paloma aqui esses dias sobre Jeremias, o começo aí do capítulo de Jeremias, que Deus, Ele diz assim para Jeremias: Jeremias, eu vou te dou autoridade para derrubar, eu te dou autoridade, Jeremias, para arrancar, mas eu te dou autoridade também para construir, para fazer tudo isso. Para cada momento desse da vida de Jeremias, Jeremias utiliza uma ferramenta. E na nossa caminhada cristã tem momentos que a gente tem que arrancar, tem momentos que a gente tem que derrubar, mas tem momentos que a gente tem que construir, tem momentos que a gente tem que plantar. E isso não acontece do dia para a noite, isso leva tempo para acontecer. Imagina você se nós fôssemos quebrar essa parede hoje. Você acha que em um dia eu consigo quebrar isso sozinho? Não. Isso leva tempo. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Entenda a palavra nessa noite. Deus não te leva pelo caminho dos filisteus, Deus te leva pelo caminho maior para tratar
o seu coração e dar aquilo que você quer receber, mas para isso você tem que ter maturidade o suficiente para receber. E a Bíblia diz assim, aqui eu encerro, irmão. Deus diz assim lá no texto que nós lemos: o Senhor ia diante deles na frente, durante o dia numa coluna de nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo. E a Bíblia termina dizendo assim: e nunca se apartou do povo, nem a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Durante toda a caminhada, Deus vai estar contigo em nome do Senhor. Fica de pé comigo, amém? Ministério de louvor, dá para vir aqui? Coluna de fogo e coluna de nuvem. O que coluna significa? Coluna aponta para a estrutura, algo forte. Ele diz assim: coluna de nuvem e coluna de fogo servem para dar direção e proteção. Eu achei que eu ia conseguir falar mais, eu ia chegar aqui no Mar Vermelho, mas deixa para a próxima. Irmão, entenda, durante toda a caminhada da nossa vida, mesmo que seja caminho desconhecidos, abre sua mão, você crê no que eu vou falar? Abre sua mão assim. Meu irmão, mesmo que o caminho seja desconhecido, mesmo que o caminho seja um caminho novo, Deus vai te dar direção e Deus vai te dar proteção para você caminhar em nome de Jesus. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Povo, é o seguinte, ó, eu vou levar vocês para um caminho novo. Eu vou levar vocês para um caminho desconhecido, mas eu estarei com você, eu estarei contigo. Irmão, é isso que Deus está te dizendo nessa noite, que Deus vai te levar para novos caminhos, Deus vai te levar para um novo nível, que aparentemente esse nível pode ser desconhecido, pode ser um nível totalmente desconhecido, mas deixa eu te dizer, Deus vai estar contigo, mesmo que seja algo novo, irmão. Durante o dia, Deus estará contigo. Durante a noite, Deus estará contigo. 24 horas por dia, Deus vai estar contigo. E o diabo não vai vir sobre a tua vida. E aqui eu encerro te dizendo uma coisa: as maiores experiências do povo de Deus foi no deserto. As maiores experiências, irmãos, que eles viveram nos dias deles foi no deserto. Deus mandava maná, Deus fazia água brotar da rocha, sapato não ficava velho, camisa não ficava pequena. Ai, irmão, olha o que Deus fez no deserto, num lugar de total escassez, num lugar de total dificuldade. Deus cuidou de cada um deles. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus vai cuidar de vocês. E o ano de 2020 vai terminar melhor do que começou. O ano de 2020 vai terminar melhor do que começou. Você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida ainda nesses dias. Você vai ver o que é que Deus ainda vai fazer na tua casa. Você vai ver o que é que Deus ainda vai fazer, querido, lá no teu emprego. Você vai ver, irmão, o agir de Deus na tua vida, por esse caminho que aparentemente não é o melhor caminho, mas é o caminho que Deus escolheu para você.